Vamos retomar o estudo do livro Obras Póstumas. Nós fizemos a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. E hoje a gente vai entrar no estudo propriamente dito da fotografia e telegrafia. E aqui Kardec faz duas abordagens interessantes. Primeiro falando sobre as imagens que nós criamos mentalmente. Qualquer lembrança, qualquer imagem, qualquer ideia que surge em nossa mente e ela começa a ser elaborada através de uma imagem, Kardec então traz para nós aqui algumas teorias, do seu modo de entender como o nosso cérebro funciona nesse sentido. E depois sobre a telegrafia do pensamento, a transmissão de ideias também pela nossa mente, que são assuntos que, por enquanto, são bastante teóricos, nada muito prático, salvo hoje algumas experiências que começam a ser elaboradas, por exemplo, utilizando computadores, utilizando os eletrodos e tudo mais, sendo instalados na cabeça de pessoas, e aí então através do pensamento eles conseguem fazer movimentação do mouse ou movimentação de imagens na tela e tudo mais. E nós tivemos um tempo também que era bem interessante, na década de 80, uma experiência feita com um jovem japonês. Ele era considerado um paranormal, e consequentemente ele realizava um trabalho bastante curioso, que era imprimir imagens do pensamento num filme. Então eles fizeram um teste utilizando aquelas antigas máquinas de revelação instantânea, aquelas Polaroid, que vocês devem se lembrar, só que eles só utilizavam o filme. Então ele colocava o filme em cima de uma mesa, ali onde ele se encontrava próximo, e aí ele dava um grito, e esse grito era como se fosse uma força física para imprimir aquilo que ele tinha na sua mente. E ele mentalizou, numa das suas experiências, uma imagem da Torre Eiffel, lá em Paris, e ele deu esse grito, quase encostando a testa nessa chapa, digamos assim, nesse filme. E depois, quando eles foram fazer a revelação, depois de alguns minutos, tinha ali uma imagem, ainda que um pouco distorcida, mas que lembrava claramente essa Torre Eiffel. Então a gente viu que são duas situações interessantes que a paranormalidade estuda hoje, mas partindo de uma base teórica, que descarta, por exemplo, a possibilidade da existência do espírito, que descarta a possibilidade dos fluidos que se encontram à nossa volta, mas considera exatamente o pensamento como sendo energias que se irradiam por todo canto, e que, de certa forma, a gente pode considerar que está parcialmente certo. Mas quando a gente pensa assim, o pensamento ele pode ser irradiado para todos os lugares. Então isso é concordante com aquilo que a parapsicologia traz. Quem produz o pensamento é a nossa mente, e consequentemente a mente está instalada no cérebro. Aí já começa a entrar nas nossas controvérsias, porque o Espiritismo nos fala sobre a imortalidade do espírito, e o espírito pensa independente do cérebro. O cérebro nada mais é do que o veículo físico, do que o equipamento físico de que o espírito utiliza para transmitir as suas ideias, e essas ideias serem então transmitidas por todo o seu organismo. Por isso então, esse estudo teórico de Kardec aqui é bastante interessante. A gente vai tentar aqui acompanhar aquilo que ele passa para nós, e depois a gente volta trazendo aqui algumas informações atualizadas sobre, principalmente, os resultados das pesquisas realizadas pela neurociências da atualidade, nesses estudos que nós comentamos agora. Então, estudos da telepatia, estudo da projeciologia, estudos com equipamentos eletrônicos e tudo mais. Vamos ver o que a gente consegue trazer de conclusão. Então, fotografia e telegrafia do pensamento. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até aqui mal afloradas. Quando se fala até aqui, nós consideramos ali o século XIX, E lá do século XIX para cá,
nós tivemos aqueles estudos que eu comentei com vocês, né, que se encontram ainda em desenvolvimento, nada conclusivo. Principalmente a fonte do pensamento, né, porque a ciência não considera o espírito como um elemento científico. Ele é apenas um elemento de fé. E como fé e ciência são duas ideias que infelizmente se encontram em oposição, né, em virtude dos conflitos históricos que já aconteceram e tudo mais, então a ciência não considera o espírito e por isso ela parte apenas daquilo que o nosso organismo produz. Então é esse ponto de partida, né? Então o que o espiritismo traz para nós é exatamente uma forma de ultrapassarmos essa barreira e fazer essa união daquilo que a princípio é apenas uma questão de fé e depois para a ciência aquilo que é uma questão de lógica, né? Meu som está ok, pessoal? Obrigado. Continuando então, como todas aquelas que não se referem às leis que pela essência devem ser universalmente difundidas, foram relegadas ao segundo plano, embora sua importância seja capital e que os elementos de estudos que encerram sejam evocados para esclarecer muitos problemas que até aqui permanecem sem solução. Esses problemas sem solução, nós podemos falar exatamente sobre os fenômenos que acontecem, os fenômenos anímicos principalmente, que acontecem, que as pessoas sempre chamam de magia, sempre chamam de milagres, sempre chamam de paranormalidade, né? Isso nos tempos mais atuais, mas, né, não adianta a gente querer dar um nome de sobrenatural, um nome de supersticioso, sendo que nós não temos uma análise lógica para poder entender qual é a sua origem, quais são as suas causas e de que forma que isso se desenvolve. Então, como não tinha uma resposta para isso, acabou ficando em segundo plano, que é mais ou menos o que acontece hoje, quando nós pegamos, né, a Academia de Ciência de todos os países, de um modo geral, quando nós falamos assim, o que você pensa a respeito, por exemplo, do espírito, o que você pensa a respeito dos estudos feitos sobre projeciologia, dos estudos feitos sobre reencarnação. Os cientistas vão olhar um para o outro e falar assim, olha, isso aí realmente não interessa para nós, porque nós só podemos estudar aquilo que pode ser reproduzido e produzido em laboratório. Fora isso, não tem muito interesse para nenhum de nós. Então, da mesma forma que acontecia na época de Kardec, colocando ideias que são relegadas ao segundo plano, na atualidade não é diferente. Então, hoje você não vai numa universidade e estudar, por exemplo, a questão do espírito. Embora nós tenhamos hoje, como acontece aqui em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, né, que trata da Faculdade de Medicina em especial, nós temos hoje uma cadeira, né, que é a espiritualidade e a ciência. Então, na verdade, os alunos hoje estão estudando essa questão da fé relacionada com a ciência, da fé relacionada com a cura, do que estudando o elemento espiritual propriamente dito. Então, enquanto nós não tivermos um estudo conclusivo que comprove a existência do espírito dentro da metodologia científica, o espírito vai ser apenas uma questão de fé. E se é uma questão de fé, uma questão de crença, não interessa para a ciência. E isso, infelizmente, acaba jogando fora oportunidades riquíssimas de explorarmos todos esses elementos que hoje a ciência procura estudar, mas sem uma resposta, sem um entendimento. Normalmente se pergunta, né, como é que nós podemos imaginar os nossos conflitos, as nossas ideias, os nossos sonhos, se nós só estudamos o cérebro? Então o cientista pega um cérebro, fatia, faz ali um estudo anatômico, faz um estudo bioquímico, faz um estudo de imagem, mas ele não consegue sair disso. Então, na verdade, ele está tentando encontrar um ponto na anatomia cerebral que seja a produção do pensamento. E a gente pensa assim, bom, então essa massa toda é a que produz a ideia e o pensamento. A partir do momento em que essa massa deixa de ter ali a sua vitalidade, o pensamento deixa de ser produzido. E aí então acaba não indo além daquilo que o microscópio pode analisar. E a gente pode ver, né? Seria como se uma formiga andasse em volta de uma ilha e ela visse que não teria opção de ir para nenhum lugar porque ela está rodeada de todos os lados, então ela acredita que o mundo não existe nada além daquilo que ela vê dentro da sua ilha. E aí então nós temos o universo todo depois dela, porque assim como o homem no passado, há 5 séculos apenas, lá em 1500,
já pensava que o nosso planeta era o centro do universo, a ideia do geocentrismo. Pensava que o Sol girava em torno do nosso planeta, que o nosso planeta ficava dentro de uma grande abóbada, né? E nessa abóbada ficavam pregados, cravados as estrelas. Essa era a ideia que se tinha apenas há 500 anos. Então, quando o homem começou a ter uma compreensão melhor sobre astronomia, começou a fazer um estudo mais aprofundado, enviar ali os seus equipamentos para o espaço, para fotografar, para analisar radiação, analisar imagens, distâncias e tudo mais, ele então começou a ter uma outra visão, começou a explorar as profundezas e percebeu que o nosso planeta, que há 5 séculos era apenas ali o centro do universo, se tornou apenas um mísero grão de areia num grande oceano. Essa foi a grande revelação que ele teve nesses 500 anos. A nossa ciência se encontra ainda nesse mesmo patamar. Ela acredita ainda que o nosso corpo físico é o centro de tudo, é a resposta para tudo e não considera tudo aquilo que está no mundo invisível. Então, da mesma forma que acontecia naquela época, acontece ainda hoje. A ciência, da mesma forma que recusava estudar os elementos espirituais naquele passado, continua ainda hoje negando esses estudos. Na verdade, o que a ciência estuda hoje são os efeitos da fé e não necessariamente a realidade do espírito. Então estudam, por exemplo, o que a prece pode fazer em termos de cura, o que a questão da dupla personalidade tem a ver com possessões, que também é um elemento científico que vem sendo estudado, mas muito mais pela psiquiatria do que pela ciência, que tem interesse em conhecer a questão da religiosidade. Então temos aqui esses elementos que são capitais para nos trazerem tantas e tantas respostas e que a ciência ainda não considera. Como é o caso também, que nós podemos lembrar, das curas espirituais, de pessoas que vão ao médico, depois constatada uma doença grave, através dos exames, das imagens e tudo mais, depois a pessoa volta mostrando uma cura que os médicos não previam. Então eles dizem assim, olha, para aquele médico que tem a sua fé, ele vai dizer assim, olha, foi um milagre. Para outro médico que acredita que o nosso corpo físico pode ter reações espetaculares, ele vai dizer assim, olha, o seu corpo reagiu. E para aqueles que são mais humildes vão dizer, eu não sei o que aconteceu. E é exatamente esse grupo, não sei o que aconteceu, que se encontra com a mente aberta para poder explorar novas possibilidades. Só que essas possibilidades só podem ser apresentadas se elas tiverem fundamentação. Porque do contrário vai continuar uma crendice contra outra crendice. E a gente lembra aquela passagem de Einstein, que ele dizia, fazendo uma relação direta entre a ciência e a religião, dizia que a religião sem a ciência ela é cega e a ciência sem a religião é manca. Então, utilizando essa relação dos dois elementos, da ciência e da religião, não a religião dogmática, não a religião fantasiosa, mas explorando muito mais a questão da religiosidade, da espiritualidade. Então, fazendo um estudo mais concreto, nós podemos levar argumentos sólidos, e é isso que o Espiritismo se propõe. Continuando. Quando um artista de talento pinta um quadro, a obra magistral a qual consagra todo o gênio que adquiriu progressivamente, estabelece primeiro todo o conjunto, de maneira que se compreenda, desde o esboço, todo o partido que ele espera tirar dali. Só após ter minuciosamente elaborado o seu plano geral, é que ele procede à execução dos detalhes. E embora esse último trabalho deva ser tratado com muito mais cuidado, talvez do que do esboço, seria entretanto impossível se esta última não o tivesse precedido. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, quando nós vamos escrever um e-mail para alguém, inicialmente nós começamos a imaginar o que nós vamos escrever. As palavras não saem simplesmente quando nós começamos a digitar. As palavras já são elaboradas previamente. Quando alguém vai para uma atividade culinária e vai elaborar um prato, ela não começa simplesmente a abrir a geladeira, abrir o armário e tirar as coisas e, ao bel prazer, se der sorte, fazer alguma coisa que seja saborosa. Ela começa a pensar, o que eu vou fazer? Vou fazer esse prato, vou fazer essa iguaria, vou fazer esse petisco. E aí então ela começa a elaborar e depois ela começa a procurar os ingredientes. Se for o caso, vai pegar a receita, o modo de preparo, vai ver quais são os equipamentos que precisa e tudo mais. Qualquer tipo de atividade que nós vamos realizar, essa atividade, independente de ser uma criação artística,
como foi o caso que Kardec usou como exemplo, de utilizar um artista que elabora uma obra na sua mente para depois transferir para a tela, para um pedaço de madeira, uma pedra, seja lá qual for o material que ele vai utilizar. E aí então, primeiro, ele tem que elaborar mentalmente isso tudo. E é exatamente esse o princípio das coisas. Quando nós começamos a imaginar, basta a gente lembrar, para chamar a atenção de vocês, imaginem uma viagem que vocês fizeram que foi muito agradável. E imaginem um ponto turístico nessa viagem que vocês não conseguem esquecer. A partir do momento em que eu estimulo vocês a elaborarem esse pensamento, essa imagem já surgiu. E nós pensamos assim, mas como é que essa imagem surge? Como é que eu consigo resgatar essa gravura, né? aquela gravação que estabeleceu no momento em que eu tive aquele primeiro contato? A mesma coisa acontece, por exemplo, com pessoas que são deficientes visuais de nascença. Embora ela não veja absolutamente nada, a mente dela começa a produzir imagens a partir de outros sensores que o corpo, que o organismo mantém ativo para poder absorver, para poder captar aquela imagem. No caso do tato, por exemplo, ele vai pegar uma colher e todas as vezes que você colocar uma colher na mão daquele deficiente, ele vai identificar aquilo. E na mente dele, o cérebro conseguiu produzir uma imagem de acordo com aquilo que ele está palpando. Ele pode não saber a cor, como é o nosso caso. Você vê uma colher que normalmente é prateada, aquele cor de alumínio que é utilizado, ou então com algum cabo colorido ou coisa do gênero. Então quando nós batemos o olho, nós sabemos o tipo de material, nós sabemos a textura daquele material, a cor dele, o formato que ele tem. No caso de um deficiente visual, embora ele não saiba qual é a cor que ele tem, ele sabe qual é a textura, porque ele já palpou através do tato. Ele também já, através da palpação, ele conseguiu definir qual é o formato que ele tem, e na mente dele vai ser mais ou menos como se fosse a gente pode imaginar assim, uma sombra que existe no cérebro dele, em que ele consegue apenas definir o formato, mas ele não consegue mais definir os detalhes. Mas ainda assim o cérebro dele produziu uma imagem, apesar de toda a sua limitação, apesar de toda a deficiência na descrição dessa imagem. Então, essa é a grande questão. Como é que nosso cérebro consegue produzir essa imagem? Quando você lembra uma pessoa que você conviveu, uma pessoa do seu trabalho, da sua família, da sua escola, do seu passado, seja lá como for, a imagem daquela pessoa vem à sua mente. Como é que ela ficou gravada? Por quanto tempo ela ficou gravada? E como é que você conseguiu resgatar a imagem daquela pessoa quando alguém te estimula a isso? Vou falar para vocês, pensem na imagem que vocês têm de um animal de estimação. De imediato vocês resgataram essa imagem, mas onde que o nosso cérebro, a nossa mente, na verdade, foi resgatar essa imagem? Vamos em frente aqui. Então, através desse trabalho que nós temos do arquivamento e do resgate dessas imagens, assim também é com o Espiritismo. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser encarnado, tiveram que ser elaborados desde sua origem. Quer dizer, essas leis tiveram que ser elaboradas. Todas as outras questões, quaisquer que elas sejam, dependem das primeiras. É a razão pela qual faz, durante algum tempo, negligenciar o estudo direto. Né? Então aqui a gente vai começar agora a focar um pouco mais nesse raciocínio. Não se pode, com efeito, logicamente, falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de ter demonstrado a existência da alma que manobra os elementos fluídicos e a dos fluidos que permitem estabelecer relações entre duas almas distintas. A gente lembra que a introdução que foi feita sobre esse assunto, o título é exatamente na introdução ao estudo da fotografia e telegrafia do pensamento. Kardec falou bastante sobre os fluidos que estão à nossa volta, falou muito sobre o pensamento que tem a capacidade de irradiar, né, a mente que tem a capacidade de irradiar os pensamentos, o pensamento que utiliza esse fluido como sendo um meio de comunicação, um meio de propagação. Assim como nós temos, né, Kardec utiliza muito o exemplo do som, que utiliza o ar para poder se propagar. Então, quando eu bato o martelo, por exemplo, num pedaço de madeira,
essa batida ela vai se propagando pelo espaço através do ar. Então as vibrações vão chegar até os ouvidos de alguma pessoa que esteja próxima. Agora, se por acaso não tiver o ar, por exemplo, como acontece no espaço? Essa quando a gente lembra sempre que o ar ele não é capaz de se propagar através do vácuo. Nós fizemos esses estudos, né, lá na escola, quando estudamos no ensino fundamental, naqueles princípios da ciência. Depois isso foi comprovado também no espaço. É até interessante que quando nós assistimos a filmes de ficção e nós vemos aquelas guerras de naves espaciais que soltam aqueles lasers, que soltam ali os seus foguetes e de repente explodem, a gente ouve aquela explosão toda, tudo isso é errado, porque no espaço não existe som. Então toda vez que você ouvir, que você assistir alguma coisa que está explodindo, você simplesmente vai ver ali a expansão daquele gás que se encontra ali dentro, né? Naves pegando fogo. Para quem gosta de Guerra nas Estrelas, por exemplo, né? Onde nós temos ali o lado negro, né? Contra o lado da força e tudo mais. E aí a gente vê as naves explodindo, as naves fazendo barulho, os foguetes fazendo isso, simplesmente é impossível. Porque no espaço não existe oxigênio, não existe ar e, consequentemente, não há propagação do som. Por isso, então, Kardec utilizou, naquela época, de uma forma muito apropriada, essa questão do ar que existe à nossa volta e que é um instrumento para a transmissão desse som. Então, a mesma coisa acontece também, fazendo essa comparação, do pensamento. Que quando eu penso em alguma coisa e meu pensamento projeta, ele só se projeta devido a esse fluido invisível que existe à nossa volta. Um fluido que nós conhecemos na teoria, da mesma forma que nós temos a física teórica, como foi o caso, por exemplo, de Einstein, que falava sobre a teoria da relatividade, né, falando sobre a questão do tempo, sobre a questão da distorção do espaço. Tudo isso é teoria. Ele se sentou ali se sentou à mesa, pegou ali suas anotações, começou a escrever, começou a pensar, começou a criar fórmulas para poder falar um pouquinho sobre massa, né? Ele lembra sempre que ele colocava como teoria que quanto mais rápido você viaja no espaço, mais devagar o tempo passa. E isso quer dizer que se eu saio hoje aqui, faço uma viagem espacial e alcanço a velocidade da luz, e depois eu volto daqui 30 dias, para mim vai ter passado apenas 2 dias. E para vocês que ficaram aqui vai passar 30 dias. Então a gente pensa assim, quer dizer, é uma máquina do tempo? Seria uma máquina do tempo. Mas tudo isso só se dá através da teoria, porque é impossível para nós, que somos aqui, que temos essa constituição orgânica, e através dos nossos equipamentos, viajarmos à velocidade da luz, que é uma velocidade estupenda, absurda, que são ali quase 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. Então nós não somos capazes de alcançar essa velocidade. Mas Einstein propôs, se fosse possível isso acontecer, aconteceria tal coisa. Nós desintegraríamos, né? Nós não temos equipamento para a nossa proteção. Então, foi colocado exatamente isso. Então, se isso fosse possível, aconteceria tal e tal fenômeno com relação ao tempo. Então, da mesma forma que nós temos física teórica, nós temos também o espiritismo teórico. Embora essa é uma expressão que certamente vocês ainda não ouviram em nenhum lugar. Por que espiritismo teórico? Porque tem muita coisa que nós estamos analisando a título de teoria que nós não temos condições de comprovar. Um exemplo claro disso, o fluido cósmico universal na sua condição pura. Como é que nós podemos constatar esse elemento? Hoje nós temos a física que conseguiu fazer ali alguns estudos e encontrar ali o famoso, né, o algo que sugere ter sido encontrado o famoso bóson de Higgs, que é aquela chamada também partícula de Deus, que os cientistas colocaram dizendo assim para nós, que nós conseguimos encontrar a menor partícula existente no universo. E foi através dessa partícula que tudo começou. Utilizaram ali os aceleradores de partículas, etc. e tal, né? Toda aquela parafernália que eles conseguiram criar. E aí então encontraram alguma coisa que sugere a existência desse bóson. Então a nossa física conseguiu comprovar. E aí então nós espíritas, com toda aquela nossa empolgação, a gente diz assim, poxa vida, mas quer dizer então que a ciência está conseguindo alcançar aquilo que o espiritismo sempre trouxe, que foi o fluido cósmico universal. Só que na verdade, se os nossos equipamentos conseguem hoje detectar a presença desse elemento novo, né, das partículas subatômicas, os cientistas não conseguem comprovar ainda a existência do espírito, porque nós não temos equipamentos para isso.
Então a gente vê assim que esse bóson de Higgs nada mais é do que um elemento material, ou um elemento energético que a ciência conseguiu encontrar, mas que ainda está muito distante da realidade do mundo espiritual. Então o fluido cósmico universal é algo que está completamente fora do nosso alcance, completamente fora do nosso entendimento. Até mesmo o bóson de Higgs, a gente pode se perguntar do que ele é feito. Porque a gente vai voltando no tempo, né? Os próprios cientistas dizem isso, né? Quem falava sobre isso era Carl Sagan, vocês se lembram do astrônomo da década de 80? Ele dizia assim, né? Se Deus existe, quem criou Deus? Aí a gente vai dizer assim, Deus não pode ser criado. Ele vai falar, impossível, tudo é criado. Não existe nada que se autocria, não existe nada que é eterno, não existe isso, cada um apresentando a sua teoria. Então nós temos ali uma dificuldade muito grande de compreender. Até mesmo a existência de Deus é para nós uma teoria. Porque ela é simplesmente uma questão de crença. O que Kardec apresentou, por exemplo, no livro A Gênese, num capítulo que falava sobre a existência de Deus, ele tentava assim, olha, você não pode ver Deus, você não pode comprovar a existência de Deus através de observações científicas, mas você pode, através daquilo que se encontra à sua volta, constatar a presença dele. Então você pode deduzir que ele existe através de tudo aquilo que está à sua volta. O resto é tudo poesia. Pois é, já ouvi isso também, Bagre, bom dia. Né? Foi até uma criança que disse, pode parecer uma coisa engraçada, mas foi uma tirada tão interessante que uma criança disse isso. Quem criou Deus foi o pai dele. Quer dizer, não deixa de ser uma questão extremamente interessante, mas ela simplesmente vira poesia. Porque a gente não consegue trazer comprovação nenhuma. Então, se a gente segue esse caminho científico, a gente vai encontrar barreiras o tempo todo, porque a gente nunca vai conseguir ultrapassar além daquilo, a menos que a gente vá desenvolvendo novas técnicas ou ampliando o nosso conhecimento para poder chegar nessa conclusão. A Zilus colocou, eu também quero saber quem criou Deus, né? Todo mundo quer saber, né? Aliás, a gente vai ter muitas perguntas para fazer, porque quando você fala em eternidade e imortalidade, são duas ideias que nós temos hoje que também são teóricas. Você vai dizer assim, por exemplo, o espírito é imortal. O que você conhece exatamente que é imortal até hoje? Não existe nada que é imortal. O nosso Sol, por exemplo, que tem ali mais de... deixa eu ver quanto tempo tem nosso Sol. O nosso universo tem 13,5 bilhões de anos, o nosso planeta tem 4,5. O nosso Sol talvez tenha 6 bilhões de anos e ele vai morrer. Aliás, uma história interessante, né? Disseram para uma senhora, fizeram uma pesquisa, né, falando sobre o final do nosso Sol e, consequentemente, o final do nosso planeta, e disseram assim, daqui a alguns bilhões de anos o nosso Sol vai morrer. A mulher ficou muito preocupada, ela falou, ai meu Deus, e agora, como é que vai ser? Né? Daqui a alguns bilhões de anos. Então a gente não tem uma ideia do que significa exatamente essa questão de imortalidade, de eternidade. Como é que a gente pode conceber alguma coisa que nunca teve começo e nunca vai ter fim? A gente aceita isso por uma questão de orientação, por uma questão de instrução, mas logicamente a gente não consegue. Daí a gente entra naquela questão do espiritismo teórico. O Brás tinha colocado um pouco mais acima, né? O Brás colocou um pouco mais acima a questão das colônias espirituais, dessas estruturas fluídicas e tudo mais. Também é tudo teoria. Daí então essas eternas discussões que nós temos hoje, se existe, se não existe, se existe, como é que é, se existe, onde fica. Tudo é questão de teoria ainda, infelizmente. Vamos continuar aqui então, pessoal. Por isso, quando foi colocado para nós essa questão dos manobrar, né, o pensamento, por exemplo, manobrar os elementos fluídicos que estão à nossa volta, esse fluido onde nós estamos imersos, ele é apenas uma teoria. Então ele pode até existir. Nós damos exemplos para explicar a existência dele, nós podemos até entender, dizendo assim, o ar que a gente respira é um ar que você não pode ver. Pelo menos não nessa condição gasosa em que ele se encontra. Mas ele está aqui à nossa volta porque a gente respira, não é certo? É certo. O fluido é a mesma coisa. Aí a gente dá aquela coçada na orelha e fala assim, tá, eu entendi o que você quer dizer, mas mesmo assim eu não posso comprovar a existência dele. Aí os cientistas estão explorando cada vez mais, falando, por exemplo, sobre a famosa matéria escura, que é interessante que os cientistas não conseguem vê-la, porque ela tem esse nome, matéria escura, exatamente porque ela não irradia nenhum tipo de luz. Então ela não pode ser percebida, porque nós só conseguimos perceber aquilo que irradia algum tipo de luz, algum tipo de energia. E ela simplesmente não existe. Ela não faz nada disso.
só que eles conseguiram perceber a existência dela pelas distorções da gravidade no espaço. Isso é assunto para o cientista, né? A gente não vai nem vai entrar, porque também nem saberia muito falar sobre isso, né? Mas eles começaram a perceber que a luz sofria uma distorção. Quando a gente pega uma lanterna, aqueles lasers, por exemplo, que são utilizados, né, para poder apontar ali um quadro negro, ou então para perturbar a vida de pilotos de avião e tal, esse laser que é apontado, a gente vê que ele faz uma trajetória reta. Mas por incrível que pareça, os cientistas perceberam que no espaço, alguns focos de luz que vinham, por exemplo, de outras estrelas distantes, sofriam uma curva no meio do caminho. E a pergunta é, como é que a luz faz curva? Foi aí então que Einstein já apresentava a questão da gravidade que existe no espaço e que corpos muito grandes são capazes de atrair qualquer coisa, inclusive a luz. Só que eles analisaram e falaram assim, mas eu não estou vendo nada no espaço para fazer aquela distorção. Foi exatamente aí que eles começaram a desenvolver essa teoria. Eu posso não ver nada, mas eu sei que ali tem alguma coisa. Então nós vamos chamar de matéria escura. É aí que está essa questão, né? E o Braz até colocou essa questão, Braz, que a gente já falou sobre ela numa outra oportunidade, que a doutrina espírita chama de matéria quintessenciada. Aí a gente pergunta, mas que diabo que é matéria quintessenciada? O que significa isso? A gente vai falar inicialmente das 4 essências que existem segundo a teoria dos gregos, né? Porque essa é uma teoria muito antiga. Os gregos já falavam que existem 4 elementos no universo: a água, o fogo, a terra e o ar. Assim eles resumiam tudo aquilo que existia no universo. E aí então veio uma quinta essência, que é aquela que não podia ser percebida fisicamente. Mas daí a gente dizer que tudo aquilo que existe no espaço é apenas uma matéria que a gente chama de quintessenciada, é resumir o universo num pequeno grão de areia, o que não é possível fazer. Porque essa matéria pode ser de quinta essência que a gente não percebe, mas pode ser de sexta, de sétima, de oitava, vai saber o que existe no universo, no mundo invisível que a gente não conhece. Então, dentro do espiritismo teórico, nós temos essas informações que vão nos ajudando a montar um quebra-cabeça, mas ainda apenas a título de teoria. Nós não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva, pelo menos ainda nos tempos que nós estamos hoje e na nossa condição de espíritos encarnados. Futuramente, quando nós tivermos equipamentos mais sensíveis, mais voltados para a percepção desses elementos do mundo invisível, não vou nem dizer do plano espiritual, mas dessa dimensão invisível que se encontra à nossa volta, quando nós saímos dessa condição tão materialista e começarmos a desenvolver mais esse sentido espiritual que nós temos, teremos certamente novas percepções. Mas por enquanto fica apenas uma questão de informação. Então não adianta a gente chegar num congresso científico, bater lá em cima no púlpito e falar para o cientista, trouxe uma novidade para vocês. Nós temos aqui um outro fluido cósmico universal que vocês não conheciam. Aí os cientistas vão olhar e falar assim, vai, fala que eu te escuto. A gente vai começar a falar, acabou, então vai embora agora para a gente continuar. Tudo é questão do quê? De teorias. Mas são teorias, naturalmente, muito bem fundamentadas. Porque Kardec, quando ele traz para nós essas informações, ele vai seguindo um raciocínio que é muito lógico. Então, embora não possa ser comprovado materialmente, a lógica vai nos levando, vai encaixando uma peça na outra, vai encaixando uma ideia na outra, e a gente vai conseguindo se desenvolver. Depois fica apenas a questão da comprovação da existência dela. Mas então nós falávamos sobre a questão dos fluidos. E são esses fluidos que, assim como o ar irradia, então, né, faz ali a propagação do som, nós temos que esses fluidos fazem a propagação do nosso pensamento. Então vamos seguir no raciocínio dele aqui para a gente não perder o fio da meada. Ainda hoje, talvez mal estejamos suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva desses imensos problemas. O que Kardec colocou agora é o que a gente concorda plenamente, né? Bom dia, pessoal que chegou. Né? Mais uma vez, ainda hoje, Kardec falava no século XIX, a gente fala ainda hoje no século XXI, talvez mal estejamos suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva desses imensos problemas. Entretanto, algumas considerações de natureza a preparar um estudo mais complexo não serão certamente destacadas aqui. Então, para poder fazer isso, ele teria que escrever um outro livro
falando sobre esse assunto, coisa que infelizmente ele não teve tempo de fazer, deixou para as próximas gerações, que no caso somos nós, né? O homem, sendo limitado nos seus pensamentos e nas suas aspirações, seus horizontes sendo limitados, era necessário concretizar e etiquetar todas as coisas para delas guardar uma recordação apreciável e basear sobre os dados incontestáveis seus estudos futuros. O que Kardec quis dizer assim, que a nossa memória ela é tão falha, ela é tão limitada, que a gente tem que guardar elementos materiais para poder recordar das coisas. Basta a gente ver, por exemplo, as fotos da infância. Se por acaso nós perdêssemos os nossos álbuns de fotografia, desde aqueles mais antigos, quando a gente era criança, aqueles que a gente era bebezinho, de pessoas da família que já desencarnaram e tudo mais, muitas dessas informações simplesmente se perderiam no tempo. A gente até sabe que viveu, e a gente até poderia dizer alguma coisa sobre determinada situação, se por acaso ela for estimulada. Mas se a gente não tiver aquele filme, aquela fotografia, aquele objeto que nos remeta no tempo a uma determinada situação que a gente viveu, nós simplesmente nos perderíamos. Aliás, elas simplesmente se perderiam. Nós não nos recordaríamos como é que nós éramos quando criança. Aquela imagem ia se apagando, se apagando, se apagando. Aí eu sei que eu fui criança, sei que eu vivi em tal época, mas alguns detalhes simplesmente se apagariam. Uma fotografia de uma festa de aniversário, de uma viagem, de um passeio, uma fotografia familiar, daquelas de quando a gente era muito pequeno. Hoje eu tenho 44 anos, eu tenho uma foto de quando eu tinha 1 aninho, 2 aninhos. Eu olho para aquela foto e falo assim, poxa vida, isso aqui era eu. Essa imagem está guardada no tempo. Mas conforme o tempo vai apagando, dá a impressão de que ela vai ficando cada vez mais apagada, cada vez mais ofuscada, cada vez mais nublada, até que chega uma hora que eu consigo lembrar de contornos, pequenos detalhes, mas pequenos assim, pontos, mas os detalhes simplesmente se perdem. E isso por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, na verdade, ele não é capaz de armazenar tantas informações assim. Então, para a nossa sobrevivência, nós temos fatos que ficam marcados na nossa história, mas nós vamos dando prioridade para aquilo que faz parte da nossa existência atual. Aquilo que para nós é funcional. Porque a gente pode lembrar que os animais, por exemplo, tendo um cérebro mais restrito do que o nosso, guardam informações funcionais. Tudo aquilo que para eles depende da sobrevivência e do bem-estar. A gente não sabe, por exemplo, se o animal tem uma recordação feliz, dele parar assim naqueles momentos em que ele está parado, assim meio cochilando, perto assim da tigelinha de água, aí ele para assim e fica assim mexendo a perninha, você fica pensando, será que ele está lembrando de alguma coisa engraçada do passado? A gente não sabe, mas certamente sabe que eles são bastante limitados. Pois é, cada um guarda uma foto que tem, né, Fernando? Nariz escorrendo do primeiro machucado, já pensou? Pois é. Então a gente tem que guardar aquele cabelinho, aquele sapatinho, aquela roupinha, aquele objeto, aquele colar, enfim, tudo aquilo para nós é necessário guardarmos para que nossa memória não se perca no tempo. Então continua assim para nós. Ele disse mais uma vez, né? Os seus horizontes sendo limitados, e sendo limitado nos seus pensamentos e aspirações, é-lhe necessário concretizar e etiquetar todas as coisas para delas guardar uma recordação apreciável e basear sobre os dados incontestáveis seus estudos futuros. E continua, as primeiras noções do conhecimento lhes chegaram pelo sentido da visão. É a imagem de um objeto que lhe ensinou que o objeto existia. Conhecendo vários objetos, tirando deduções das impressões diferentes que produziam sobre o seu ser íntimo, dele fixou a quintessência na sua inteligência pelo fenômeno da memória. O que significa isso? Que quando nós olhamos um objeto, não importa que objeto seja, não importa quando foi esse objeto, a gente sabe que ele tem algum efeito, ele sabe que ele tem alguma função. Então a gente memorizou aquilo tudo, e mesmo que a gente não tenha mais contato com ele, a gente nunca vai olhar para um objeto que nós utilizamos uma vez na vida e vai dizer assim, para que isso serve? Se nós utilizamos, nós registramos. Eu posso te apresentar um objeto novo e dizer para você assim, você conhece essa peça? Você vai dizer não.
evidentemente porque você nunca viu. E é o que Kardec coloca, é pela visão que nós começamos a ter esse primeiro contato. E no caso da ausência da visão, nós temos outros sentidos de percepção, como por exemplo o tato, que é a forma que os deficientes visuais utilizam para poder memorizar o formato de algum tipo de objeto. Então a visão para nós é a primeira porta de entrada de um modo geral, dentro de uma condição orgânica normal. Então você olha, aquele objeto tem formatos, tem tamanho, e aí então a gente registra aquilo na nossa memória e fica arquivado. Como Kardec colocou para nós aqui, tirando deduções das impressões diferentes que produziam sobre o seu ser íntimo. Então, por incrível que pareça, os objetos provocam sobre nós um tipo de efeito, que pode ser um efeito agradável, um efeito traumático, mas certamente guarda algum tipo de efeito. E continua. Ora, o que é a memória, senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso, que se folheia para encontrar as ideias apagadas e traçar os acontecimentos desaparecidos. Este álbum tem marcas nos lugares mais notáveis. Lembra-se imediatamente de certos fatos, é preciso folhear durante longo tempo para alguns outros. Então ele faz uma comparação bacana, que tem situações que você tem que lembrar. Você lembra o nome daquela pessoa que viveu naquela época, naquele lugar, com você? A gente vai dizer assim, como é que é o nome dela mesmo? Era tal coisa. A gente demora um pouquinho de tempo, outras pessoas precisam ajudar, você lembra? Aquela que falava tal coisa, que era assim, que era daquele jeito, que morava ali naquela casa. A gente vai lembrar, ah tá, lembrei. Agora tem outros que a gente diz assim, você lembra quem foi fulano? Na hora a gente vem, lembro. Porque provocou um efeito sobre nós. Um efeito positivo ou um efeito negativo. Então o que Kardec coloca é que como se fosse um grande álbum cheio de fotografias, nós teríamos algum daqueles post-its, né, aqueles papéis adesivos que ficam marcados assim nas laterais do álbum, marcando determinadas páginas, marcando determinadas fotos. E aí quando a gente fala, você se lembra de tal coisa? A gente vai naquela marquinha, puxa e fala, tá aqui. Enquanto que outros a gente tem que ficar procurando um por um naquele contexto para poder lembrar. Né? O Brás lembrou, música sertaneja às vezes tem esse efeito. Né? Qualquer coisa, Brás, que estimule a nossa memória é assim. Até mesmo o olfato. Né? Eu sempre falo que eu sou como se fosse um cão perdigueiro, né? Porque o meu olfato é muito aguçado. Então, assim, eu sinto cheiro com facilidade, tenho uma memória olfativa muito forte, cheiros fortes me incomodam, então tudo para mim o olfato também é assim. Eu devo ter sido algum perdigueiro em alguma encarnação passada e acabei então ficando com esse registro, né? Então, de repente você vê aquele cheiro e fala assim, eu conheço esse cheiro, e você tenta buscar, faz aquele revista na memória, começa a folhear as páginas do álbum e eu falo, lembrei, é de tal coisa. Teve um dia que eu fiquei durante um tempão lembrando o cheiro de canjica, vocês nem acreditam. E eu ficava com aquele cheiro de amendoim, aquele cheiro de leite, falei, meu Deus, que cheiro que é esse? Aí fui buscar nos arquivos e falei, é canjica. Aí fiquei uma semana querendo comer canjica, né, para poder resolver aquele problema. Então, cada um tem uma memória. Memória auditiva é assim. Quando você ouve uma música, de imediato ela te remete a algum momento da sua vida, a alguma situação, a alguma lembrança. Então nós temos na nossa vida, na verdade, para quem gosta de música, por exemplo, a nossa vida ela é composta, né, por trilhas sonoras. Então tem uma música que você lembra de uma pessoa, uma música que você lembra de um lugar, uma música que você lembra de uma situação, de um sentimento, inclusive. Ouve aquela música, dá aquela fossa, né? Ouve aquela outra música, dá aquela euforia, aquela alegria, dá aquela angústia. Então nós temos memórias que são registradas por nossos sentidos de um modo geral. Sempre tem alguma coisa, um cheiro, uma imagem, uma música. E tudo isso que a gente está falando é como se fosse... Nós temos, por exemplo, o computador, tá? Que é ali o gabinete, onde nós temos o processador, onde nós temos as memórias e coisa e tal. Desse computador, lembrando, né, pegando como exemplo esses computadores de mesa, nós temos ali os periféricos. Os periféricos são esses equipamentos que nós instalamos. Tudo aquilo que é fio que você pluga no computador, tá, é um periférico. Então nós temos um periférico que vem a ser o monitor, um teclado, um mouse, você tem ali um pendrive que você encaixa, tudo isso são periféricos. O que significa isso? Que são portas de entrada e portas de saída do computador. Para eu poder dizer para o computador o que eu quero que ele faça, eu tenho que dar um comando no teclado ou um comando no mouse.
Infelizmente a gente não tem ainda o comando do pensamento, né? Mas quem sabe um dia. Mas nós temos essas portas de entrada do nosso computador. Para você inserir uma informação nele, você precisa transferir esse dado. Para transferir esse dado, você vai colocar através de um DVD, de um CD, de um pendrive, você vai baixar da internet, que vem por uma conexão. Então são dados que estão entrando e que estão ficando armazenados. Essas portas de entrada do computador se assemelham muito às portas de entrada que nós temos no nosso corpo, que é exatamente o que eu falei para você, o paladar. O paladar também nós não consideramos, mas ele também é uma porta de entrada. Um dia você chegou ali e provou algum tipo de iguaria, de doce, que trouxe um sabor maravilhoso, e você gravou aquilo para a vida toda. E quando você viaja no tempo, eu sempre gosto de lembrar que tem duas coisas, eu vou revelar isso para vocês, é uma coisa muito minha, muito pessoal, mas tem duas coisas assim que me fazem viajar no tempo. Quando eu tenho contato com esses dois tipos de cheiro, é como se eu fosse sugado assim no tempo, naquele túnel do tempo, como passava naquele filme do passado, e eu fosse rodando naquela espiral até voltar no meu passado. O primeiro é cheiro do Yakult. Sabe o Yakult, né? Aqueles lactobacilos vivos. Quando eu cheiro aquilo, eu volto mais ou menos quando eu tinha 6, 7 anos de idade. É automático, até hoje. E o segundo cheiro que eu tenho muito forte é quando eu cheiro tampinha de refrigerante. Muito tempo, o Yakult é antigo, Lívia. Porque ele nasceu no Japão muito antes disso, né? Então quando eu cheiro tampinha de refrigerante. Porque na Copa de 78, eu tinha 9 anos de idade, eu tinha uma coleção de tampinhas que tinha as fotos dos jogadores. Antigamente era assim que se fazia. E eu tinha aquele saco assim, aquele saco plástico cheio de tampinha, que toda vez que eu ia brincar eu abria e vinha aquele cheiro de refrigerante, né? Então hoje quando eu pego uma tampinha de Coca-Cola, de Guaraná e dou aquela cheirada, é outra vez que eu viajo no tempo. E é uma coisa tão forte assim que eu me vejo com detalhes naquele período, naquela época. Então a gente vê que não é só a visão que nos leva ao tempo também. Então nós temos os sons, que são as músicas, nós temos o paladar, nós temos a audição e nós temos a visão e o tato também, porque quando a gente tem contato com alguma coisa que nos provocou algum tipo de estímulo, né, vai também nos fazer voltar no tempo. Então, todos esses estímulos que vão chegando, todas essas entradas vão sendo registrados nessa memória, que é esse álbum que Kardec coloca. E esse álbum fica então na nossa mente. Entender o seu funcionamento, entender como isso acontece, até hoje os cientistas têm dificuldade. Eles sabem, por exemplo, que a memória é registrada numa determinada parte do nosso cérebro, que é a parte frontal, se eu não me engano. E quando você tem algum tipo de acidente, tem pessoas que batem a cabeça num acidente de trânsito, que ele está sem cinto de segurança, aí o carro dá aquela batida, ele bate com a testa no volante. Quando bate a testa no volante, o que acontece? Essas pessoas começam a ficar, então, ter amnésia. Elas não se recordam mais das coisas, não se lembram de pessoas. Elas têm que passar por uma reeducação, porque elas simplesmente não conseguem. Outras pessoas têm problemas mais graves, que elas não conseguem recordar aquilo que elas fizeram em coisa de 30 segundos. Então a gente vê que o nosso cérebro tem estruturas para isso. Então hoje os cientistas já conseguiram localizar o centro da memória no nosso cérebro, mas eles não sabem como é que funcionam. Como é que essa matéria, como é que carne, como é que fluidos podem armazenar memória? Aí quando nós saímos disso e entramos na questão do espírito, a gente já começa a entender que é o espírito que armazena a memória. Porque mesmo desencarnado, eu não fico uma pessoa com amnésia. Eu sou um espírito que tem memórias, que inclusive consegue resgatar memórias muito mais antigas. Esse é o desafio que nós temos hoje, né? Ela se colocou também ali para nós, né? Eu sou assim em termos visuais, né? Eu sou visual. Você não imagina o que é para mim, né, conversar com você sem ver o rosto, né? Pois é, dá para imaginar assim, era assim, né? O drama que é a gente tentar visualizar uma coisa que é impossível, né? Mas pelo menos a gente guarda a voz, né? O Braço colocou aqui nos cursos de regressão que fiz, a memória espiritual de vidas passadas fica no nosso lado direito do cérebro, né? O nosso cérebro ele tem uma estrutura para armazenar essas informações, tá? Mas a gente lembra sempre que é a nossa mente que transmite através dessa estrutura cerebral aquilo que ela está pensando. Porque não é o cérebro que pensa, é o espírito que pensa que está encarnado. É essa a dificuldade, o conflito que existe entre ciência e, no caso, a espiritualidade, né? E continuando para nós. A memória é como um livro, aquele no qual se lê algumas passagens,
apresenta facilmente essas passagens aos olhos. As folhas virgens ou raramente percorridas devem ser viradas uma a uma para retraçar um fato no qual pouco se deteve. Então, nesse caso, né, a gente tem que sempre reconstruir algumas lembranças, reconstruir algumas memórias. Porque pelo fato delas não serem usualmente, não terem sido usadas frequentemente, elas acabam simplesmente se apagando. E elas vão ficando como se fossem cada vez mais distantes e afundadas, né, naquela neblina, naquela névoa, naquela bruma. Então elas vão se apagando, chega uma hora que elas simplesmente se esquecem. Nós somos assim com pessoas, né, pessoas que vêm para você, você lembra de mim? A gente para, olha, não lembro. Não lembro exatamente por causa disso, porque a imagem foi se desfazendo. Continua. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória apresenta-lhe, de alguma maneira, a fotografia do fato que pesquisava. Em geral, os encarnados que o cercam nada vê. O álbum está num lugar inacessível à sua vista. Mas os espíritos vêm e folheiam conosco. Em certas circunstâncias, podem propositadamente ajudar nossa pesquisa ou perturbá-la. Aqui a gente já vai poderia entrar numa outra questão, mas não é o caso agora, porque a gente já falou sobre isso, lá no livro dos médiuns, quando nós estudamos sobre as obsessões. Muitas vezes as pessoas são bombardeadas com pensamentos angustiantes, bombardeadas com pensamentos que geram culpas e sofrimento, e isso vai fazer com que elas fiquem cada vez mais deprimidas, cada vez mais angustiadas, até chegar num ponto em que isso se torna patológico. Então, saber reviver isso tudo, porque quando nós entramos numa conexão mente a mente com o espírito, ele pode acessar sua memória ou você pode acessar a memória dele. Vou passar para vocês uma informação para ter uma ideia de como isso funciona. Normalmente, médiuns que se encontram fazendo um trabalho de psicografia ou de psicofonia, ou apenas exercendo a vidência, participando de uma reunião, um espírito se aproxima, entra em contato com o médium para transmitir a sua mensagem. Esse contato é feito perispiritualmente, a gente sabe, né? Os perispíritos se fundem de certa forma e a mente de um começa então a transferir imagens para a mente do outro. E não são raras as vezes, Chico Xavier comentava muito sobre isso, e muitos outros médiuns já falaram a mesma coisa, como eu já conversei com vocês, que o médium, quando ele começa a fazer uma psicofonia, ou começa a fazer uma psicografia, ele escreve aquilo que o espírito está dizendo, e não raras vezes começa também a visualizar aquilo que o espírito vê. Então vamos imaginar que o espírito diz assim, já aconteceu, vocês se lembram, né, que eu fazia um exercício com a minha prima que é médium, a minha famosa prima que é médium, e eu sempre dizia para ela, todas as vezes que você for psicografar, porque ela fazia isso no trabalho de desenvolvimento mediúnico dela, a informação que você me traz é importante, mas também é importante, com igual valor, tudo aquilo que você sente e percebe no momento da psicografia. E isso também eu quero saber. Então o que ela fazia? Assim que ela acabava de psicografar, ela passava um risco e fazia uma nota de rodapé na hora em que ela acabava de fazer o trabalho, porque do contrário ela esquecia. Porque quando você absorve a mente de alguém, você consegue ver naquele momento. Quando você quebra essa conexão, a memória toda fica com aquela pessoa que voltava, com quem ele tinha conectado. Então, na verdade, ele não consegue se lembrar mais dos fatos, ou os fatos vão se apagando, os sentimentos também vão se dissipando. Então tem que ser na hora, porque é quando se estabelece aquela conexão. Então o que ela fazia? Ela começava a registrar. Ela falava aquilo que ela via, aquilo que ela sentia, aquilo que vinha de imagem na mente dela. Então muitas pessoas chegavam, teve um caso, por exemplo, de um rapaz que ele tinha sido suicida. E aí então ele comentava, né, que olha, eu estou me sentindo num lugar muito frio, eu estou me sentindo muito triste, porque quando eu era criança era uma pessoa muito isolada e coisa e tal. Ele começou a contar a história dele.
E aí eu li a história, né, ansiosamente, tal, depois que eu recebi a psicografia, que ela me mandava semanalmente, cada vez que ela tinha esse trabalho. E depois eu fui pro rodapé, que eu estava ansioso para ver o que tinha lá. Ela dizia assim: eu acabei vendo, enquanto eu escrevia, um lugar que parecia um lugar muito sombrio, parecia um pântano, um lugar muito frio, com muita fumaça, com muita neblina, alguma coisa assim, um lugar que provocava muito medo, porque era exatamente essa imagem que vinha sendo transferida da mente daquele desencarnado. Então ele tinha essa imagem mental, essa era a fotografia, que na verdade Kardec coloca a fotografia, porque não tinha filme na época dele, né? Hoje nós podemos colocar, hoje nós temos um Blu-ray na nossa mente. Aquelas imagens em alta definição, bem coloridas, bem produzidas. Kardec só como tinha contato com imagens estáticas, para ele era fotografia. Para nós são filmes da nossa mente. Porque nós conseguimos lembrar das cenas em movimento. Então você lembra das coisas, você consegue lembrar de uma história e tudo mais. Então quando um espírito começa a pensar numa situação, principalmente nesse momento em que ele é chamado a trabalhar o seu psiquismo e entra em contato com outra mente, aquele médium que tem uma sensibilidade maior, ele consegue captar exatamente o mesmo filme. É como se ele estivesse lado a lado com o espírito fazendo isso. Quem relata uma situação como essa é Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone também falava muito sobre isso. Ela dizia que ao mesmo tempo que ela escrevia, por exemplo, Memórias de um Suicida, ela escrevia quase que descrevendo aquilo que ela estava vendo. O espírito nem precisava dizer para ela, era uma casa que tinha esse formato, era uma rua que tinha essa estrutura, aquela árvore que ficava do lado, ela mesma colocava, né, como se fosse, eu estou vendo a casa, eu estou vendo a rua, eu estou vendo isso. Então, através desses fluidos e da produção mental que cada indivíduo tem, quando existe o contato entre esses fluidos, há quase que uma transferência de um filme para o outro. Os dois têm a mesma percepção. Tá fácil para vocês entenderem essa ideia? Porque eu estou falando aqui porque a coisa está rodando na minha cabeça, mas eu não sei se vocês estão conseguindo assimilar o mesmo raciocínio. Tá dando para acompanhar? Beleza? Joia, né? Porque quando a gente vai falando assim, eu estou fazendo as coisas, estou falando para vocês assim, mas cheio de coisa na minha cabeça, assim, de imagens chegando, de exemplos e tudo mais, né? Então eu estou falando das minhas experiências, daquilo que eu já li, daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já conversei, e vocês precisam me acompanhar, tá? Então é assim que trabalha a nossa mente. E por isso quando Kardec colocou que os espíritos podem vir nos perturbar, produzindo essas imagens, obrigado, Araci, produzindo essas imagens, nós temos também aqueles espíritos que são os espíritos amigos, que vêm trazer em nós tranquilidade. E trazendo em nós essa tranquilidade, eles começam então a remexer na nossa memória, evocando aquelas boas lembranças. Uma pessoa, por exemplo, né, se eu tenho necessidade de ajuda, eu fico assim, preciso de ajuda. De repente vem a imagem de alguém na nossa cabeça. Algumas vezes, pela assistência espiritual que nós recebemos, os espíritos diziam assim, ó, lembra de fulano. Aí vem a imagem dele e falava assim, poxa vida, eu estou sentindo vontade de conversar com aquela pessoa. E a gente coloca isso como crédito nosso, naturalmente, né, porque a gente nunca consegue comprovar, embora a gente tenha, né, essa convicção de que os espíritos estão sempre presentes, nos ajudando e trabalhando conosco no nosso desenvolvimento, a gente nunca sabe quando eles estão presentes ou não estão presentes, a menos que tenha ali uma sensibilidade mais ostensiva que facilite isso para nós. Mas então os espíritos podem, nesse caso, como Kardec coloca, mais uma vez, em geral, os encarnados que os cercam, nada veem. Isso quando a gente está elaborando o nosso pensamento. O álbum está num lugar inacessível à sua vista. Mas os espíritos vêm e folheiam conosco. Em certas circunstâncias, podem propositadamente ajudar nossa pesquisa ou perturbá-la. E continua. O que se produz de um encarnado ao espírito, acontece igualmente do espírito ao vidente. Quando se evoca uma recordação de certos fatos na existência de um espírito, a fotografia desses fatos apresenta-se a ele, e o vidente, cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre, vê como ele, e vê mesmo em certas circunstâncias o que o espírito não vê por si mesmo. Assim como um desencarnado pode folhear na memória de um encarnado, sem que este tenha consciência e lembrar-lhe fatos esquecidos há muito tempo.
Olha que curioso isso. Essa capacidade que nós temos de trabalhar o pensamento, de trabalhar a nossa mente. Porque seria mais ou menos como se nós plugássemos, né, um cabo USB da minha mente para a mente de um de vocês. E aí então a gente consegue transferir dados. E aquele que tem a maior domínio, a maior técnica, consegue manipular a mente do outro com maior facilidade. Por isso então nós temos aqui, como Kardec coloca, deixa eu pegar aqui, peraí que eu apertei um botão aqui, errado, aqui, peraí que eu me perdi aqui na página, pessoal, tá aqui, tá, achei. Então Kardec coloca aqui primeiro, né, voltando mais um pouquinho aqui. O que o espírito vê, o vidente também vê. Tá? O que é o vidente? É aquele indivíduo que tem uma sensibilidade de ver através da sua segunda vista. A sua segunda vista o projeta para o mundo espiritual. Por isso, quando Kardec coloca, aqui embaixo ele diz assim que... só pegar um trechinho aqui. Olha, o vidente cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre. Vê como ele, né? E aqui vê, mesmo em certas circunstâncias, o que o espírito não vê por si mesmo. Então ele começa a trabalhar na memória do encarnado, ou vice-versa, né? Começa a fazer aquele trabalho compartilhado, em que ele começa a resgatar imagens e ideias. E os espíritos, que são os espíritos mais sábios, os espíritos amigos, conseguem nos induzir aquelas imagens para o nosso benefício. Já os espíritos perturbados, os espíritos inimigos, conseguem então acessar a nossa memória e puxar dali situações que nos coloquem em constrangimento. Por isso que os espíritos sempre dizem assim, né, os nossos instrutores que vêm através das mensagens, dos estudos, e dizem para nós o tempo todo, olha, toda vez que você começar com um pensamento ruim, dá uma chacoalhada na cabeça, começa a cantar uma música, começa a pensar numa coisa nova. Situações desagradáveis, né, Balk? Grande abraço. Então, sempre tente dissipar essas imagens. Porque quanto maior a intensidade desses pensamentos, maior é a sua perturbação. E quando a gente começa a dissipar essa imagem, começa a dar aquela chacoalhada, né? Inclusive tem uma passagem interessante do Espírito Hamed, através do Francisco, do Espírito Santo Neto, que ele fala sobre o aprender a perdoar. É a mensagem que ele utiliza. E como é que é aprendendo a perdoar? Como é que você pode aprender a perdoar? Uma das orientações que ele passa é assim, você precisa manter uma distância psíquica da pessoa-alvo. O que quer dizer isso? Que se por acaso você tem a mágoa de alguém, você sente raiva de alguém, alguém te machucou, te decepcionou, a melhor forma de você perdoar é parar de pensar nela. Porque cada vez que você pensa, volta na sua imagem, volta na sua mente, tudo aquilo que ela representa. Então ela é uma pessoa que te feriu, te decepcionou, cada vez que você pensar nela, aqueles fatos vão voltar. E você vai voltar não apenas com os fatos, mas com todo o sentimento que o envolve. Então a orientação dele, mantenha uma certa distância psíquica da pessoa-alvo. Algumas vezes você não pode deixar de pensar em alguém porque ela convive com você o tempo todo. Então o que você faz? Cada vez que você pensar nela, pense apenas naquilo que é prático e naquilo que é produtivo para o seu dia a dia. Não fica pensando nela, lembrando do passado. Porque olha para aquela pessoa e fica assim o tempo todo, eu lembro que você fez isso, eu lembro daquele dia, eu lembro daquela história. Espanta que essas moscas que passam, que ficam rodando na sua cabeça, e conviva com ela naturalmente. Esse é o exercício para poder aprender a perdoar alguém. E a gente vê assim, quando a gente pega simplesmente alguém que diz para você, aprenda a perdoar parando de pensar na pessoa. De repente a gente fala sobre fotografia do pensamento, fluido e memória. E a gente vê que os dois assuntos se encaixam perfeitamente. Procure na internet, aprender a perdoar ou aprendendo a perdoar. Espírito Hamed, e depois leia um texto completo, que é um texto muito bacana, a gente sempre indica isso no nosso trabalho. Então, e tem esse trechinho de manter a distância psíquica da pessoa. Porque como nós estamos envolvidos com o fato, cada vez que você evoca a imagem da pessoa dentro daquelas circunstâncias, de imediato toda a história volta. E aí, conforme a gente fica alimentando aquele passado doloroso, é muito mais difícil da gente manter a distância dela. Né?
o Balk colocou, né, para frente que se anda, né? Levanta, sacode a coelho e dá a volta por cima, que essa é a parte difícil, porque assim, a princípio parece difícil, mas se torna muito mais difícil quanto maior a intensidade desses pensamentos. E continua para nós aqui. Então as imagens, né, que nós temos, né, que foi colocado também aqui, que o Espírito pode nos ajudar a resgatar imagens que foram esquecidas durante muito tempo, né? A Maria Júlia colocou, né, estou passando por uma situação assim, não quero vê-la até a raiva passar. Seria a mesma forma? Sim, mas eu acho que tem um processo, para a gente poder fechar já aqui, né, para a gente não estender o nosso horário, seria aquele processo de, não é você esquecer porque você sente raiva. Não, eu não estou dizendo assim para fechar aqui o raciocínio, para a gente não se perder. É você parar de pensar nela, não é porque você sente raiva dela, mas é parar de pensar para que a raiva passe. Então é um trabalho contrário que a gente faça. Eu quero parar de pensar em você para esquecer aquilo que aconteceu. Todos nós, eu posso não sentir raiva de alguém, mas tem alguém que me decepcionou, alguém que me machucou, alguém que fez isso. Todos nós passamos por isso porque os nossos relacionamentos são assim problemáticos. Então, de um modo ou de outro, sempre vai ter alguém que, né, como diz aquele texto, né, o texto Aprender, ele diz para nós, né, tem uma pessoa que pode ser sua melhor amiga, mas um dia ela pode te machucar e você vai ter que aprender a perdoá-la. Então, quer dizer, as coisas são assim. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar nossa mente assim, olha, eu posso não gostar daquela pessoa, mas eu vou deixar de pensar nela, eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, para manter aquela distância e fazer com que esse sentimento vá amenizando, porque quando a gente está com raiva, a gente não consegue racionalizar, a gente não consegue pensar. Então deixa a raiva adormecer, depois a gente pensa e vai compreender que aquela pessoa fez aquilo porque ela não tinha entendimento do que ela fazia, porque ela era uma pessoa que ainda se encontrava numa condição de egoísmo muito grande. Comece a fazer as suas orações envolvendo aquela pessoa, se não por ela, nesse momento inicial, para que você se fortaleça nesse sentido. Então, quer dizer, é um trabalho difícil de se fazer, porque nós não sofremos amnésia. Perdão não significa amnésia. Perdão significa superação. E essa superação é muito difícil. Né? A Emília colocou até porque a cólera nos cega. Né? Então dá uma lidinha nesse texto, Aprendendo a Perdoar, que é muito legal, vale a pena. Espírito Hamed. Tá? Para a gente poder finalizar, aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui quanto que falta para esse. Tá, só tem um parágrafo aqui. Quanto aos pensamentos abstratos, ou seja, aquele pensamento que é muito mais relacionado com o sentimento do que com uma imagem propriamente dita, para isso mesmo que existem, tomam um corpo para impressionar o cérebro. Eles devem agir naturalmente sobre ele, aí gravar-se de alguma maneira, nesse caso ainda, como no primeiro, a similitude entre os fatos que existem sobre a Terra e no espaço parece perfeita. Então, algumas vezes a gente acaba materializando um sentimento. Você ouve uma música, você lembra do sentimento. Você vê uma fotografia, você lembra do sentimento. Você chega num lugar, num cheiro, te lembra aquele sentimento. Então, aquilo que é abstrato, o nosso cérebro arruma um jeito de gravar aquilo relacionado com alguma coisa que para nós é palpável. E esse trabalho é muito interessante porque é mais ou menos o que acontece com relação aos sonhos. O que é o sonho para nós? Você pensa em alguma coisa, essa alguma coisa te gera um sentimento e o nosso cérebro procura interpretar esse sentimento através de uma imagem. É daí que a gente sempre tem aqueles sonhos que são esquisitos, estranhos, mirabolantes, estapafúrdios, qualquer adjetivo que vocês queiram usar, vai sempre justificar. Então tem aqueles pesadelos, aqueles sonhos estranhos, aqueles sonhos eróticos, aqueles sonhos de terror, tem sonho de tudo que a gente pode imaginar. Então, na verdade, são muitas vezes imagens que o nosso cérebro absorve, sentimentos que ele provocam e depois ele procura devolver aquilo através de uma imagem, através de um filme que é criado na nossa mente. Então, esse é o funcionamento do nosso cérebro, a princípio, dentro dessa teoria que Kardec apresentou. Na época dele, no século XVIII, ele entendia dessa forma, considerando principalmente a existência do espírito. Nós hoje seguimos esse raciocínio, mas nós não podemos manter esse estudo sem avaliar aquilo que a nossa ciência hoje apresenta. De ver quais são as partes do cérebro que são ativadas em determinadas imagens. Foi feita uma experiência interessante de um rapaz que estava numa máquina de ressonância
ressonância magnética. Ele estava deitado e havia uma tela na frente dele. Então ligaram o aparelho de ressonância e foram exibindo imagens. Imagem de um bolo de chocolate, imagem de um cadáver, imagem de uma mulher sensual, imagem de um bichinho carinhoso, imagem de uma cachoeira, e foram produzindo vários tipos de imagens. E o cérebro dele foi como se fosse acendendo uma parte aqui, outra parte ali, outra parte acolá, isso para poder mostrar que sensações de ideias de terror, de sensualidade, de medo, de carinho, são localizados em pontos diferentes do nosso cérebro. E isso é extremamente valioso porque hoje a neurociência tenta mapear o nosso cérebro para saber exatamente como ele funciona, mas sem considerar, infelizmente ainda, a questão espiritual, que é a parte mais importante nesse contexto todo. A Miriam colocou como às vezes temos medo de perceber uma prova e assim sonhamos que perdemos, né? Não é só o medo projetado, né? É uma questão de segurança também, né? É muito interessante. Então, pessoal, a gente para por aqui. Nós estamos na página número 170. Nós vamos entrar aqui no parágrafo que fala sobre ainda a fotografia do pensamento, porque Kardec fala sobre algumas passagens que ele trouxe na Revista Espírita. Tá? Então, o fenômeno da fotografia do pensamento é aqui a parte onde a gente vai entrar nesse parágrafo. Depois ele vai entrar na telegrafia, porque por enquanto ele está só na fotografia. Né? E lembrando que Kardec utilizou fotografia e telegrafia porque ele não tinha internet e não tinha Blu-ray. Né? Porque se tivesse ele falaria, né, o filme da nossa mente e também, né, a internet da nossa mente para transmitir os dados. Ficaria muito mais fácil. Ou o